Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. O resultado das eleições 2022 foi muito positivo para a região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste do Estado. Ao todo foram eleitos 9 deputados e deputadas estaduais e 8 federais. A maior representatividade dos últimos tempos. O jornalismo da Band Triângulo está recebendo os novos deputados e deputadas, de acordo com a agenda de cada um, para conhecer melhor os nossos representantes e falar dos desafios pelos próximos 4 anos. A nossa convidada de hoje do Band Entrevista é a deputada federal Dandara, do PT. Pedagoga, mestre em educação, vereadora de primeiro mandato mais votada em Uberlândia e agora eleita deputada federal pelo PT com 86.034 votos. Deputada, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Band Entrevista. Eu que agradeço, obrigado a todo o Grupo Bandeirantes. Feliz demais em contribuir e acho que o programa é muito necessário para a região. Para o nosso bate-papo, para a nossa entrevista, participa conosco a jornalista e apresentadora do Band Cidade, Vanessa Pires. Vanessa, mais uma vez é um prazer estar contigo aqui no Band Entrevista. O prazer é todo meu. Tá certo, conversa tenho certeza vai ser muito produtiva, mas antes da gente falar da sua trajetória política, né, a gente gostaria de saber quem é a Dandara no dia a dia, o que ela faz em casa, nas horas de folga, de lazer, tem um hobby. Como é que é a Dandara fora da política? A Dandara é uma mulher jovem, negra, trabalhadora do Grande São Jorge. Eu sempre estudei em escolas públicas, estudei na Escola Municipal Eurico Silva, estudei na Escola Messias Pedreiro. Eu comecei a trabalhar muito novinha, dando aula de reforço para os vizinhos. Entrei na universidade, fui para o movimento estudantil, então sou uma jovem trabalhadora. Eu adoro cozinhar. Lá em casa a gente faz jantinhas quando pode, né? Eu também gosto muito de dançar, tem vários sambas legais nessa cidade. Sou uma assídua frequentadora de atividades culturais como teatro, peças, museus, intervenções, exposições. Gosto muito das expressões artísticas da nossa cidade, também da nossa região. Adoro festivais de música, e o Uberlândia está crescendo muito nesse cenário regional, né? De festivais e coisas grandes de música. Mas sobra um tempinho para fazer, para ter um hobby, para ter um lazer, ou essa agenda política te consome a maior parte do tempo? Tudo é político, sabe? E eu não me importo de estar no samba e vinha uma irmã falar comigo da falta que está fazendo a creche no bairro dela. Vem uma pessoa falar, Dandara, eu estou há 2 anos esperando uma consulta, cobra na regulação pra gente, vê lá como é que tá. Olha, está faltando asfalto no meu bairro. Então eu estou no samba, estou no festival, estou fazendo a gentinha e continuo fazendo política. Eu gosto muito. Você sempre foi muito engajada, né, em diversas ações, né? Mas quando que a política surgiu na sua vida? Quando você decidiu, olha, quero primeiramente candidatar, não sei se foi a primeira vereadora. Conta pra gente como que começou essa história, essa carreira política. Olha, Vanessa, eu cresci participando dos movimentos sociais. A minha mãe era da Pastoral da Criança, meu pai era do Sindicato dos Professores. Então eu sempre participava de reuniões, atividades, mas eu me encontrei mesmo no movimento estudantil. Eu ajudei a refundar o Grêmio da Escola Messias Pedreiro. A gente lutava contra o aumento da passagem, para melhorar o recreio, para melhorar as condições de infraestrutura da escola. E a partir dali eu comecei a me engajar em outras lutas. Eu entendi como que as mulheres ainda sofrem com a violência, com o machismo, com o patriarcado. Então me engajei muito na luta das mulheres aqui também. Eu entrei na universidade, fui para o diretório acadêmico da pedagogia, para o diretório central dos estudantes. E foi na universidade que eu me entendi também como uma mulher negra da periferia e pude perceber como que as oportunidades são diferentes ao longo da vida. A gente tem que trabalhar, estudar, dar conta de um monte de coisas. Então me engajei muito também no movimento negro. Foi a partir dessas lutas coletivas, lutas que não começam e nem terminam em mim, eu faço parte delas, que eu me entendi enquanto sujeita no mundo. E eu fiquei pensando, eu critico tanto, né, que a política não tem representatividade, que é mais do mesmo, que tem políticos que não têm proposta, que não tem política coletiva, é uns negócio individual, que vive só de autopromoção. Por que eu não começo a fazer a diferença? E eu aceitei um convite, um chamado que foi coletivo também, para construir, disputar os rumos do Brasil. E aí, então, você se candidatou como vereadora em 2020, foi eleita. E quando você decidiu ser vereadora, tentar o cargo, já pensando em deputado ou não? Como que foi isso?
Olha, em 2017 eu passei por aquela situação do turbante e aquilo marcou muito a nossa liderança, porque eu não abaixei, não me calei. Nós denunciamos a violência, o racismo, a discriminação que eu sofri naquela festa de formatura e eu passei a adotar o turbante como um símbolo de resistência. E nós também passamos a debater a discriminação, o preconceito na nossa cidade, que ainda é muito forte. As pessoas que são negras, que estão me assistindo, sabem muito bem o que é isso. E a gente passou a ser uma referência também aqui na cidade para debater esses assuntos. Então, topei o desafio de ser candidata a vereadora para a gente apresentar para a cidade de Uberlândia uma alternativa na política, não só mais do mesmo, né? Tivemos uma vitória política e também eleitoral, como você disse, a mais votada, com 5.000 votos. E a partir dessa vitória, nós começamos a entender que o nosso desafio era muito maior, que a gente podia levar as lutas que nós estamos travando aqui para outros lugares. E eu comecei a ir na região, ir no sul de Minas, na metropolitana norte de Minas e perceber que muitos desafios que a gente enfrenta aqui hoje, como a falta de busão, a precariedade do SUS, a ausência de investimento na escola pública, era também comum de outras regiões do nosso estado, que a nossa luta podia então ampliar e eu aceitei o desafio de ser candidata a deputada federal. Dandara, agora todos esses exemplos, né, que você teve dentro de casa, você falou dos seus pais, e aí você engajada com o movimento estudantil, né, falou, poxa, eu me encontrei, né, eu tenho essa vocação política. Mas, historicamente, a gente sabe que as mulheres sempre estiveram à margem da política nacional. Hoje o eleitorado nacional é mais da metade, quase 52%, formado por mulheres. Em contrapartida, se a gente pegar essa eleição agora, eleição 2022, nem 30% eram candidatas, eleita muito menos. Né? E você fala de renovação aqui nesse primeiro bate-papo aqui com a Vanessa. A sua eleição como deputada federal é uma prova de que é possível mudar a história, mudar o rumo da história, mudar esse preconceito de que mulher fica à margem da política? Com certeza, nós mulheres nunca fomos forjadas, preparadas, ensinadas para ocupar espaço de liderança na sociedade. Muitas vezes nós lideramos as nossas casas, mas somos educadas socialmente para isso, para cuidar dos filhos, da família, ter 2, 3 empregos, resolver o problema de todo mundo e muitas vezes não resolver os nossos. Mas acho que quando a mulher ocupa a política, significa que os nossos desejos, vontades, necessidades também estarão lá. Precisou de mulheres deputadas no Congresso Nacional para o debate da pobreza menstrual vir à tona. Aqui em Uberlândia nós fizemos esse debate na Câmara de Vereadores. Será que se a gente não tivesse mulheres vereadoras aqui em Uberlândia, como eu, Claudinha, Amanda, esse debate estaria colocado no centro? E nós conseguimos a distribuição de absorventes nas escolas para meninas de baixa renda. E é uma realidade a pobreza menstrual. Se na pandemia a vida ficou mais difícil, o povo com dificuldade de comprar arroz, feijão, ainda mais itens de higiene, sabe? Então, quando a gente ocupa, a gente tem que ocupar para transformar. Não é para fazer mais do mesmo também. Não é para repetir a mesma lógica de concentração de poder, de manutenção de privilégios. A atuação da mulher na política tem que ser para promover direitos. Ainda falando da questão da mulher, infelizmente a gente traz quase todos os dias muitos crimes contra a mulher, violência contra a mulher, feminicídio, agressão, infelizmente, né? Como que você pretende, né, representar as mulheres no Congresso, levando projetos? Como que você acha que a gente pode trabalhar esse assunto agora como deputada federal? Nós temos que investir, Vanessa, na rede nacional de enfrentamento à violência doméstica e conectar mais essa rede. Nós temos que incentivar a casa-abrigo, a casa-travessia, trazer financiamento para que essas casas possam acolher as mulheres vítimas de violência. Hoje, a grande maioria das mulheres não tem para onde ir, não tem condição de sair do convívio do seu agressor. É um absurdo a Delegacia da Mulher em Uberlândia só funcionar em horário comercial. Vai lá para você ver, é um escrivão para dar conta de uma fila de mulheres que precisam de medida protetiva.
Nós conseguimos a vara específica de violência contra a mulher aqui em Uberlândia, mas se não tiver estrutura também não vai andar. Nós temos entidades, OSCs sérias que atuam no combate à violência contra a mulher e que também precisam de financiamento. Eu vou trabalhar muito para a gente estruturar uma rede, desde o acolhimento até o combate à violência contra a mulher. E também promover uma agenda de direitos para as mulheres. Nós precisamos de mais investimento na educação. A mulher trabalhadora sabe a falta que faz uma creche para deixar suas crianças. Eu conheço inúmeras mulheres que têm que pagar 400, 600 reais para deixar sua criança e ela ganha um salário mínimo. Como é que sobrevive? A conta não fecha. Então, investir na educação pública é também investir na autonomia da mulher que precisa de trabalhar. Geração de emprego e renda, investir em direitos do século XXI, melhorar a mobilidade urbana, a iluminação da cidade. Tudo que a gente faz para a sociedade impacta diretamente na vida das mulheres. Dandara, eu gostaria de insistir um pouquinho mais nesse tema que a Vanessa levantou, que seria a violência doméstica, a violência contra a mulher. Você fala dessa rede de proteção às mulheres, que é fundamental, não tenho dúvida disso. Mas a gente se depara todos os dias, toda vez que a gente precisa noticiar um caso de violência contra a mulher, que as leis no Brasil, o Código Penal, o Código de Processo Penal, são ultrapassados, são lá de 1940, e a gente não vê uma mobilização no Congresso Nacional, que é a casa das leis mesmo, para rever esses códigos, endurecer ainda mais as leis e punir exemplarmente para que não aconteça mais. Você acredita que com essa renovação, com mais mulheres fazendo parte do Congresso Nacional, isso possa ser possível nos próximos anos? Com certeza. E olha, até pouco tempo atrás, a gente ainda tinha aquela coisa de caracterizar crime contra a honra, crime da legítima defesa. Quando um homem matava uma mulher e a causa é o feminicídio, nós sabemos disso, ele podia argumentar que foi em sua legítima defesa da honra. Então, até pouco tempo atrás, é muito ultrapassado realmente. Eu defendo que a gente tenha uma reforma na legislação brasileira. Sabe por quê? Aqui em Uberlândia mesmo, tem lei demais. Tem lei, inclusive, que fala assim, para podar a árvore, corta na transversal. Tem outra lei que fala, corta na diagonal. Então, nós precisamos fazer um trabalho de enxugar essas leis. Eu lembro que quando eu fui do Conselho Nacional de Igualdade Racial, no governo Dilma, em 2014, eu acompanhei um movimento muito interessante que aconteceu no Ministério da Saúde. Eles unificaram cerca de 5.000 protocolos e ordenamentos do campo da saúde em pouco mais de 200. Então, quando você estabelece um regramento que é nítido, objetivo, você não abre o tal do precedente, porque aí é interpretação. Uma lei diz A, outra lei diz B. Aí cabe a interpretação de quem está no caso, de quem está atuando. Nós precisamos ter, de fato, uma orientação muito direta. Desburocratizar. Dandara, eu vou fazer um breve intervalo aqui no nosso Band Entrevista. Na sequência a gente segue conversando. Já percebi, Vanessa, que o tempo vai ser pouco, mas vamos adiante. Band Entrevista hoje, então, recebendo a deputada federal Dandara, eleita pelo PT, com 86.034 votos, para falar dessa nova fase e os desafios agora no Congresso Nacional. Não saia daí, voltamos já já. Ofertas quentinhas Supermercado Bom Preço, o lugar de fazer economia. A 100 músculo dianteiro 22,99 o quilo. Costelinha suína 16,99 o quilo. Suíno cerrado 10,99 o quilo. Linguiça toscana Saudari 16,99 o quilo. Paletão e patinho 28,99 o quilo. Colchão mole 35,99 o quilo. Contrafilé 39,99 o quilo. Pernil suíno 14,99 o quilo. Cerveja Skol Lata 350 ml, caixa com 18 unidades, 2,79 a unidade. Supermercado Bom Preço, no coração do bairro Morumbi. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet, capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Watcom Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Sabe aquele
hambúrguer artesanal, macio, suculento. É na Deli Burger. Deli é delícia e Deli é delivery. Chega quentinho na sua casa. Peça pelo WhatsApp ou pelo iFood. Deli Burger, sabor sem comparação. Nunca troque a sua internet. Vixe! Travou de novo? Troca logo e vem para a internet das grandes empresas. São até 500 mega a partir de R$ 59,90 no pacote, mas corra, porque as portas já estão acabando. Festival Degusta no Center Shopping. Muito mais do que um festival de gastronomia, uma experiência gratuita que reúne os melhores sabores, música e arte. Nos dias 13 a 16 e 20 a 23 de outubro, no estacionamento da João Naves, você poderá degustar pratos deliciosos, ouvir música boa e celebrar a arte. Chama todo mundo e vem curtir esse momento com a gente. Degusta todos os sabores em um só lugar. Saiba mais em cdshopping.com.br. O fim de semana no Bahamas está imperdível, olha só. Aproveite, pão francês 7,99 o quilo. Óleo de soja veleiro 6,79. Filé de coxa e sobrecoxa nati 1 quilo 13,99. Paleta suína imperial 11,98 o quilo. Suco natural One 900 ml 7,90. E Itaipava 100% malte 350 ml 2,49. Alimento para cães amigo 15 quilos 56,90. Vem comprar barato, dá bobeira não, sou? Se você está pensando em trocar ou comprar um carro novo, você não pode perder o programa WSN TV do Carro, com as melhores lojas de Uberlândia e as melhores ofertas de veículos 0 km e seminovos de todas as marcas. Aqui na Band Triângulo, aos sábados e domingos, às 8 da manhã. Band Entrevista de volta, hoje recebendo a deputada federal eleita por Uberlândia, Dandara, do PT, 86.034 votos, uma votação muito expressiva, né, Vanessa? Com certeza, né? Voltando ao nosso bate-papo, Dandara, a Dandara ela foi a primeira deputada federal negra eleita pelo PT em Minas Gerais em 40 anos de partido, né? O que isso representa para você? Nós estamos aqui, é uma grande cidade, mas é interior de Minas e você está aí com essa grande representatividade, com essa responsabilidade, né? Com certeza. Dizer que nós queremos cada vez mais que a política tenha a cara, o cheiro, a origem, a identidade do povo brasileiro. Nós, negros e negras, somos maioria da população, assim como nós mulheres, assim como nós trabalhadores e trabalhadoras. Não dá para a gente ter só uma parcela da sociedade representada. Por isso, eu acho que essa vitória significa muito para as lutas, em especial para o PT, que é o maior partido de esquerda da América Latina, um partido que está enraizado em todo o território nacional. Você pode ir em Gurinhatã, em Tiutaba, Tupaciguara, que lá vai ter um diretório do PT, alguém que é petista. E ter hoje essa renovação na bancada significa que a nossa luta está gerando frutos aqui em Minas Gerais. Muito bem. A gente está falando, né, um pouco da vida pessoal, da sua carreira política, dos desafios que você vai encontrar no Congresso Nacional. Então, eu gostaria de chamar a atenção, fazer um elo entre as duas coisas. A sua formação, pedagogia, mestre em educação, né? Eu queria saber de você, e você citou aqui agora há pouco na nossa conversa, esse desafio de trazer a educação, não só para as mulheres, mas para o povo brasileiro como um todo. Uma vez você estando em Brasília, no Congresso Nacional, quanto isso acaba se tornando mais viável de acontecer? Olha, nós precisamos investir muito na educação pública brasileira e acho que tem várias vertentes que precisam ser olhadas realmente com prioridade. Primeiro é a gente investir, né, na valorização dos servidores. É muito ruim um país que está em desenvolvimento ter a precariedade do salário, do funcionalismo público. Nós não estamos pagando pisos professor de educação, nós não estamos pagando hoje férias, biênios, quinquênios, as condições de trabalho estão péssimas. Nós precisamos melhorar a infraestrutura das escolas, inúmeras escolas ainda não contam com acessibilidade, com tecnologia, sabe? E isso é uma forma também de manter o estudante na escola. Nós precisamos investir muito nos currículos da educação.
Nós temos uma lei hoje no nosso país, que é a Lei 11.645 e a 10.669, que torna obrigatório o ensino da cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Mas, infelizmente, depois de mais de 15 anos dessa lei, nós ainda não temos a efetivação dela, porque nós não temos na formação dos professores algo que contribua para entender a história da África e da contribuição dos negros e negras que vieram escravizados para cá, para a construção desse país. Isso significa dizer que o Brasil não conhece o Brasil. Nós passamos muito mais tempo estudando as guerras da Europa, dos Estados Unidos, do que a maior contribuição que nós temos para a construção do nosso país. O Brasil foi o país que mais recebeu pessoas africanas escravizadas. Então nós precisamos realmente reformular a pasteurização dos servidores, a infraestrutura e também um olhar para os currículos. A grade curricular, exatamente. Além da educação, outro ponto muito importante a ser discutido é a saúde, né, Tognete? A saúde, nós enfrentamos um período de pandemia, muitos problemas, né? As famílias enfrentaram. Hoje em dia, as filas ainda são muitas nos postos de saúde, a questão do SUS deixa muitas vezes a desejar. O que você pretende, o que você vê lá na frente para poder auxiliar nessa questão? Eu defendo uma gestão transparente e eficiente do SUS. O SUS é o maior sistema público de saúde do mundo. Nós nos orgulhamos dele, queremos que o SUS continue. Quem é pobre sabe muito bem a importância de ir num pronto-socorro, num postinho, mas é muito ruim você passar meses esperando uma consulta, um exame e não saber quando vai chamar, quando vai receber o telefonema, a demora que é no atendimento muitas vezes no pronto-socorro, você não sabe quantos médicos tem de plantão, quantas pessoas estão sendo atendidas. Aqui em Uberlândia, nós fizemos uma fiscalização ativa nas UAIs, durante a pandemia, indo lá ver quem estava trabalhando, quantas pessoas tinham na fila, como é que podia agilizar o serviço, fiscalizamos muito. E eu defendo que a gente tenha um aplicativo, SUS Fácil. Você foi no postinho, pediu para você passar pelo endocrinologista, ao invés de você só deixar a guia do pedido lá, esperar que um dia alguém te ligue, tira uma foto, anexa no aplicativo. Pelo aplicativo você acompanha. Quantas pessoas tem na minha frente? É 10, é 20, é 100? Quanto tempo que vai demorar? Pediu para fazer um exame? Da mesma forma, uma gestão transparente. Olha, tem gente que vive de furar a fila do SUS e isso é crime. Tem gente que vive de dar jeitinho, fazer cambalacho para lá e para cá. Então, transparência no SUS é fundamental para a gente avançar. Dandara, mas a gente está falando de renovação, né? Você chega cheio de gás, novas ideias, a sua experiência de vida levando isso para Brasília. Mas o resultado dessas eleições de 2022 deu para a gente um índice de renovação de 40%. Então, você vai se deparar com a velha política, se é que a gente pode definir dessa forma lá. Quanto que isso é um impeditivo, quanto que o sistema instalado lá vai ser barreira para que novas ideias, que novos projetos possam ser colocados em pauta, porque a maior parte, né, do Congresso Nacional é formado por caciques que já estavam lá. Eu não tenho dúvida do tamanho do desafio que nós vamos enfrentar pela frente. Primeiro porque o Brasil está polarizado, os dois campos hoje com dificuldades de encontrar um ponto em comum para avançar. Segundo, porque há uma bancada conservadora também no Congresso Nacional que não quer que a gente avance no campo dos direitos. Eu estou disposta a duas coisas: dialogar o quanto for preciso. Aqui em Uberlândia eu fiz isso inúmeras vezes. Eu sou oposição ao governo Adelmo, mas sempre sentei com a base para dialogar. Nunca me vendi, nunca baixei a cabeça, mas sempre tentei achar pontos em comum. Sempre tentei conciliar ambos os lados, o que você quer, o que eu acredito, como é que a gente pode aqui pensar no bem do povo de Uberlândia. Aquilo que for bom para o Brasil, em especial para os trabalhadores, para a comunidade de periferia, pode ter certeza que nós vamos trabalhar para aprovar e para atuar. Não importa para mim quem é o autor do projeto, quem é o relator do projeto. Se for para trazer mudanças e melhorar a vida do povo, eu estarei junto. Tudo aquilo que for para gerar privilégio, concentração de riqueza e renda, eu não estarei. Riqueza e renda, justamente disso que eu queria falar agora, da questão econômica, né? A gente ainda tem muito desemprego, às vezes muitas pessoas que precisam de capacitação e não encontram o caminho.
Qual que é o seu ideal? Assim, o que você pretende para ajudar na economia, bolso do trabalhador, não só de Uberlândia, mas agora você representa todo o nosso estado, né? A primeira coisa, Vanessa, é combater a desigualdade. A desigualdade é o principal problema do nosso país. É um absurdo a gente ter 6 pessoas que têm a mesma concentração de riqueza que 100 milhões de pessoas juntas. A balança não equilibra. Enquanto a gente não taxar os super ricos, esses bilionários que vivem de lucro sobre dividendo, que vivem das suas grandes fortunas, que vivem de herança, nós não vamos conseguir equilibrar um pouco mais a balança. Eu defendo o auxílio permanente para que as pessoas tenham condições básicas de sobreviver, para que a gente combata a fome na sua raiz e que a gente tenha uma outra matriz econômica geradora de emprego. Valorização do salário mínimo, diminuindo o preço dos alimentos, em especial os itens da cesta básica, que a gente combata a raiz da inflação e que ajuste também a política de preço da gasolina, que interfere em todo o resto, inclusive na fome, porque se a gasolina está caro, o diesel está caro, com isso o preço dos alimentos também vão subir. É muito ruim o Brasil, que tem matéria-prima, que tem petróleo, alinhar o preço do barril do petróleo ao preço do dólar. Subiu o dólar, sobe o barril do petróleo e com isso também aumenta a gasolina. Nós precisamos rever essa política de preço. Tudo isso é para a gente combater a desigualdade, gerar emprego, gerar renda e botar o Brasil para funcionar. Dandara, agora como é que funciona, né? Você é uma representante aqui de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, de Minas Gerais, no Congresso Nacional. Você vai estar legislando, pensando em todo o país, mas a gente sabe que os representantes da região, de determinadas regiões, eles olham para suas origens e tentam trazer recursos para suas origens. Como é que isso funciona, por exemplo? A gente tem um representante em Brasília, mas que tenta viabilizar o lado das cidades, da sua cidade natal. Como é que funciona essa relação? Você já sabe como é que é isso? É só da literatura ou você tem esse conhecimento? Olha, eu tive 86 mil votos, foram 35 mil votos aqui em Uberlândia, 15 mil votos no Triângulo Mineiro, 15 mil votos na região metropolitana, 9 mil votos no sul de Minas, tive 2 mil votos em Juiz de Fora, 2 mil votos no norte de Minas. Então, tivemos votos por todo o estado. Eu quero trabalhar por toda Minas Gerais, mas quero dizer também que as minhas raízes estão aqui no Triângulo Mineiro, no Pontal e no Alto Paranaíba. Eu nasci em Gurinhatã, a minha família é toda de Tiutaba. Eu moro em Uberlândia há 18 anos. Eu quero atuar muito para desenvolver e retomar o crescimento da nossa região. Que desafio, né? Quais são os próximos passos agora, né? Até a virada do ano e estar lá representando, então, o que já está ocorrendo? Como que já está essa correria? Nós estamos agora encerrando os ciclos do nosso mandato. Nós temos muitos projetos de lei que nós queremos dar continuidade. Nós estamos hoje presidindo 2 comissões importantes, a Comissão de Participação Popular, a Comissão de Igualdade Racial. Nós vamos produzir os relatórios dos trabalhos que nós fizemos, audiências públicas, reuniões extraordinárias dessas comissões. Então, queria que o povo de Uberlândia soubesse que sou muito grata pela oportunidade de ser deputada federal, mas que irei encerrar esse ciclo como vereadora. Ficarei como vereadora até o dia 31 de dezembro desse ano, para que a gente possa realmente finalizar o trabalho da melhor forma possível. E o trabalho em Brasília já começou, nós temos já também um calendário de ações e atividades que os eleitos devem também comparecer e participar. Nós vamos equilibrando as duas coisas, junto com o nosso grande desafio, que é agora o segundo turno. Eu estou em campanha para Lula, vou andar toda a região do Triângulo Mineiro, organizando comitês populares da campanha Lula, porque acho que tudo isso que eu disse aqui só vai se efetivar se a gente eleger Lula presidente. É a democracia que está em jogo nesse momento. Dandara, eu costumo falar aqui que o nosso assunto está longe de se esgotar, mas o nosso tempo se esgotou. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa e desejar muito boa sorte para você nessa empreitada lá em Brasília. Eu que agradeço, contem sempre comigo, estou sempre à disposição. Nós vamos ser uma deputada atuante, combativa, que vai construir muita luta. Contem comigo. Vanessa Pires, muito obrigado mais uma vez de dividir aqui conosco a bancada. Sempre um prazer levar as informações para vocês que estão em casa. Band Entrevista hoje, então, recebendo a deputada federal
eleita por Uberlândia, Dandara, do PT, com 86.034 votos, desejando a ela muito boa sorte nessa nova empreitada. O Band Entrevista vai ficando por aqui, agradecendo também a sua companhia. Nos encontramos no próximo programa. Ouça, curta e anuncie na Rádio Play FM 99.9.